Olá, uma boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui novamente abrindo uma nova etapa aqui no canal para que a gente possa, em 2022, a gente colocar diversos assuntos relativos à arqueologia proibida. Hoje eu separei uma matéria interessante aqui junto com o João Solano, no sentido da gente poder ter um bate-papo e a gente fazer um sumário do que a gente está pretendendo voltar o ano que vem a respeito da Atlântida e a gente poder fazer um estudo referente a esse continente desaparecido. Será que realmente a Atlântida existiu mesmo ou será apenas um mito? E eu agradeço a presença de todos vocês, tá, gente? Quem está conhecendo o canal nesse momento, que procure se inscrever, procure já deixar seu like, que é muito importante. E eu vou passar a bola aqui para ter uma boa noite aqui do nosso professor João Solano, que vai esclarecer alguma coisa, né, João? Na verdade, a gente vai fazer um bate-papo hoje, apenas trocar umas ideias a respeito desse mítico continente desaparecido. Então pega aí, João. Obrigado pela presença. Boa noite, Edneu. Boa noite, pessoal do chat que já está chegando. Então, a ideia é justamente essa, né? A gente vai, na verdade, reviver aí algumas matérias que a gente já apresentou no passado, né? A gente sempre bate na tecla que sempre tem alguma coisa a mais para se aprofundar, né? Dentro desse tema aqui da Atlântida e agora dentro da tua ideia de pegar aí temas da arqueologia, né? Então, é um assunto extremamente novo aí para quem pesquisa, para quem estuda, né, o assunto. Então, a gente está aqui, na verdade, desbravando um caminho, né? A gente está trilhando aqui um norte para poder apresentar para as pessoas aquilo que a gente já tem de conteúdo, né? Eu, como historiador, enfim, como professor, mas principalmente como interessado, né? Porque, na verdade, o que a gente vai apresentar aqui é uma coisa que geralmente não aparece no mundo acadêmico, né? É uma coisa que os cientistas, um ou outro maluco que vai lá e empreende e pesquisa, né? Fora isso, a academia ela tem uma postura muito fechada, né? Muito conservadora em relação à Atlântida e a outros temas, né? Que é justamente o que a arqueologia pretende debater, né? Igual o Dinho falou, a ideia é precisamente uma conversa aqui entre amigos, né, Dinho? Considerando os anos que a gente já tem aí de amizade aí no YouTube, e é isso, né? E também, se for conveniente, pegar aí algum comentário, alguma pergunta do pessoal do chat, quem sabe a gente já coloca aqui também algum esclarecimento, né, dentro disso que a gente já está estudando, né? Eu separei aqui uns slides para a gente ilustrar o nosso bate-papo aqui, né? A hora que o Edneu quiser ele pode mostrar, mas a intenção é essa, né, Edneu? A gente bater um papo, eu andei revisando, né, essa apresentação e eu já vi que da última vez que eu falei sobre esse tema, que eu acho que foi meados do ano passado, até aqui, nossa, apareceu muita coisa, né? Tem livro que foi publicado, eu vi que tem muito documentário que foi feito, né? Tem pesquisas, hoje tem pesquisa em andamento, por exemplo, lá no sul da Grécia, né? Eu até separei aqui alguns slides sobre isso, sobre essa pesquisa, que acontece ali na ilha de Santorini, né? Que hoje é uma espécie de
de local turístico, né, com atração turística, e que os arqueólogos, aí nos últimos anos, acabaram descobrindo que embaixo da camada principal da cidade tem lá uma outra cidade, né, que foi descoberta. E, enfim, não só essa, mas também tem na Espanha, tem na ilha da Sicília, lá na Itália, tem descobertas recentes em Cuba, né? Eu também separei alguma coisa que indica ali que em Cuba existiu um agrupamento, uma civilização muito avançada, né? Existe também no Japão, uma cidade submersa no Japão, existe no Egito, enfim, a gente vai perceber que ao longo do mundo você tem esse tipo de cidade, né? Ou seja, uma cidade que em algum momento ela estava na superfície e por algum motivo ela submergiu, né? Seja por uma catástrofe, enfim, isso aí a gente vai discutir não só ao longo dessa apresentação, né? Mas ao longo das próximas que a gente pretende fazer, né? É um assunto muito longo, o Dino acabou de apresentar mais um livro aí que eu pessoalmente ainda não li, né? Eu quero muito ler esse livro, porque realmente existe essa conexão, né, da Atlântida com a Amazônia, né, da mesma maneira que também existe uma conexão com a Península Ibérica, né, que é onde hoje fica o Portugal e Espanha, que por coincidência são os nossos colonizadores, né. Então eu também separei aqui alguma coisa sobre a Península Ibérica, né, mostrando que muito antigamente ali existiu provavelmente, né, ainda é uma especulação, mas que provavelmente a Península Ibérica ela foi uma espécie de posto avançado da Atlântida, né? Ali, e essas civilizações antigas que existiram ali, elas deixaram muitos indícios, né, de que pertenciam a um determinado tipo de cultura, né? E essa cultura, na ausência de um nome, né, que os cientistas não têm, a gente chama de Atlântida, né? Por conta dos símbolos, a gente vai ver que esses símbolos da Atlântida, eles vão muito além, né, da arqueologia, por exemplo, né? Eu trouxe aqui a simbologia que existe dentro das cartas de tarô, né? É uma coisa que poucas pessoas falam a respeito, né? Existe alguma simbologia no antigo idioma dos maias, né? Tem alguns pictogramas, algumas figuras que sobreviveu ao tempo e está lá registrado no idioma maia, né? Por meio de alguns poucos registros que sobreviveram ao tempo. E, né, como a gente estava falando da Península Ibérica também, né? Vocês vão ver a questão do caduceu, do gigante de pedra, são todos esses símbolos que são muito antigos, né? E existem de maneira em comum com várias culturas, né? Então isso só pode indicar que em algum momento aí da nossa história existiu uma civilização mãe, vamos dizer assim, né? E essa civilização mãe acabou espalhando a sua cultura, a sua técnica, a sua tecnologia de alguma maneira para vários povos ao redor do mundo, né? E isso, né, como o nome sugere, né, é um assunto assim tabu, né, um assunto proibido aí na academia, porque por conta dele desconstruir, né, os últimos 200 anos da própria escrita da história, né? A gente sabe que a história ela é sempre escrita por quem vence a guerra, né? Existe esse ditado. Então esses vencedores aí nos últimos séculos acabaram deixando essa história de lado. Mas a gente sabe que o ser humano ele sempre encontrou uma forma de passar para frente o seu conhecimento, né? Por meio de uma sociedade secreta, uma sociedade oculta, uma sociedade discreta, né? Não necessariamente secreta, mas discreta, em que você precisa de todo um ritual para entrar, você precisa de ter disciplina, enfim, um convite. E dentro desses pequenos círculos, né, o conhecimento humano ele vem, né, de alguma forma, sobrevivendo a crises, a interferências políticas, né? A história humana ela é repleta de exemplos em que um imperador, um rei, uma liderança política mandou destruir o que tinha de arquivo, né, para fazer valer a sua versão da história, né? Isso vem desde da antiguidade, né?
Mas não é só a biblioteca de Alexandria que sofreu com isso, né? A antiga biblioteca de Nínive, lá na Mesopotâmia, na China você tem exemplos de imperadores que tentaram recomeçar a história humana do zero e para isso queimaram todos os arquivos que tinham antes, né? Isso aconteceu muito na nossa história, né? E talvez aí com Atlântida não tenha sido diferente, né? E aí você vai, logicamente, encontrar... eu acho que assim, na história, onde tem fumaça, tem fogo, né? Então não é assim tão aleatório, né? Você ter uma discussão tão grande e ter tanta gente até hoje pesquisando o assunto. Não, aqui, por exemplo, eu não sou um pesquisador desse tema, né? Eu sou um entusiasta, sou um estudioso, né? Eu estou longe de ter condições de ir a campo, eventualmente, né? A gente sabe que, nossa, para você pesquisar um continente que está submerso, uma cidade que está submersa, é aí uma expedição de milhares, se não milhões de dólares, né? Investimento alto, né? Muito alto. Como é o caso lá de Santorini, né? Vocês vão ver depois nas fotos, né, que ali eles estão literalmente desenterrando uma cidade, né? E já tem vários indícios que aquela cultura, ela apesar de estar na Grécia, né, ela é anterior à cultura grega, né? Ela é de um período ali antes da ilha de Creta, inclusive, né, dos cretenses, da civilização minoica, né, que é hoje considerada a mais antiga ali daquela região, né? Mas, então, enfim, pode falar. Então essa civilização minoica, eu já vi até matéria colocando eles como são realmente os verdadeiros atlantes. Eu, por exemplo, não acredito muito nessa história, porque existe aquele problema da adequação e adaptação, não sei se é da ciência ou de historiadores, para tentar, digamos, passar régua no assunto. Então, como às vezes não há possibilidade de ter uma resposta, então arruma uma resposta. Eu, por exemplo, tenho uma matéria aqui de um livro que eu praticamente, faltam algumas folhinhas só para terminar de ler, que é justamente da Anabel Sampaio, que ela coloca justamente essa região da Atlântida, né? Bem remotamente, tenha existido lá no norte, digamos, do Brasil. É uma matéria muito interessante, e ela coloca, deixa eu colocar o Solano aqui, e ela coloca, Solano aqui, ela fala justamente sobre a Atlântida, né? Não sei se dá para mostrar aí, sobre a Atlântida e tal. Então ela colocou um texto aqui interessante, inclusive eu mando um abraço à Anabel Sampaio, ela tem acompanhado aqui o canal e provavelmente a gente vai marcar agora, logo aí no começo do ano, algumas lives, onde ela vai trazer o segundo volume aqui, né, desse que ela gentilmente me mandou. Então ela começa aqui a ideia da Atlântida, depois você continua, o Solano, falando assim, a cada ciclo cósmico de 920 anos, então ela está falando aqui, foi um cataclismo assim que fez a ilha de Atlântida submergir. Entretanto, a Atlântida não morreu. A casta de sacerdotes sobreviventes, os filhos do fogo, levaram a sabedoria Atlantis para os 4 cantos do mundo. Atlântida não foi inventada pelo filósofo grego Platão entre 427 a 347 a.C. O diálogo, né, lá do Platão, é dele com o Timeu, né? E nesse diálogo eles citam o Solon, né, que tinha viajado ao Egito 1,5 século antes deles, né? E esse Solon, que foi um famoso líder lá de Atenas, ele teria ouvido isso dos sacerdotes egípcios. Então, é mais ou menos assim que, muito resumidamente, que o diálogo subscreve, né? Então, mas enfim, como a gente falou, né, é uma história que vem daí desde a antiguidade, né? E não é só dali, né? Como o Dineu acabou de pontuar, não é só do Platão. O Platão, ele ficou famoso por conta disso, mas, né, em outros momentos a gente vai ver que, pelo menos em forma de mito, né? Não numa narrativa, não num diálogo, como Platão coloca, mas na forma de mito, isso aí é comum no mundo inteiro, né? Eu quero avisar o pessoal que é o seguinte, gente, na verdade, a gente está fazendo só uma sinopse
a respeito desse continente desaparecido. A gente está preparando uma matéria que, aliás, eu tenho também uma matéria que foi exposta a respeito disso, acho que foi em 2012. Se vocês quiserem, dá uma entradinha aqui embaixo, que eu deixei 3 links, na verdade são 8, mas eu deixei só a parte que eu estou falando sobre o continente desaparecido. É muito interessante, vídeos, acho que curtinho, de 12, 15 minutos, que retrata bem como existiu esse continente, qual foram as raças que foi gerada através deles, enfim, é uma matéria muito legal. Continuando aqui, o Solano ele tem uns slides que vai mostrar, daqui a pouquinho eu dou a bola aí para ele e ele vai continuar. Eu queria só continuar essa abertura aqui da Atlântida, segundo a Anabel Sampaio, tá? Ela está falando, a existência de Atlântida foi confirmada por Platão em seus livros Timeu e Crítias, né, escritos há 4 séculos antes de Cristo. Platão herdou os conhecimentos de Solon, como você acabou de falar, um político e legislador grego que viveu no século VI antes de Cristo, 6 gerações antes dele. Em tempos remotos, Solon visitou o Egito, onde conheceu o sumo sacerdote Dessais, não é isso? Dessais, que tinha traduzido por hieróglifos da deusa Nite. Esses hieróglifos diziam que o Egito foi uma antiga colônia de Atlântida que havia naufragado em cerca de 9.500 anos antes da era cristã. Então vamos colocar isso aí na matemática, meu querido Solano. 9.500 anos, você puxa mais 500 anos da época dele, daria, digamos, 10.000 anos. Aí você coloca os 2.000 anos que nós estamos vivendo, ele está falando coisa de 12.000 anos atrás. E tem muita coisa relativa até a esfinge que a gente vai falar no decorrer aqui da matéria. Não agora, mas logo mais. Então é o seguinte, pelo parentesco com Solon, a família de Platão foi guardião dos seus manuscritos sobre a Atlântida. Eu vou encerrar aqui para dar agora oportunidade ao meu querido aqui, João Solano, poder dar uma rebuscada nesse assunto, que acho que é para a gente praticamente dar um start aqui na nossa matéria, Solano. Pega aí, se quiser eu abro aqui para você apresentar alguns slides. Não, pode deixar assim por enquanto, mas é exatamente isso que você falou, Dino. Você resumiu muito bem ali esse diálogo, né? Logicamente que o Platão ele vai mais a fundo, né? Ele mostra, por exemplo, detalhes de como a cidade era construída, né? Inclusive, se você quiser mostrar no slide que está ali na tela, que ele é baseado na descrição do Platão, né? Esse que vai aparecer aí, ele tem ali uma cidade semicircular, né? Ou circular, com vários anéis, né? E tem ao centro um templo de Poseidon, né? Que daí, inclusive, o Platão ele cita, né? Toda a questão mitológica de por que o Poseidon ele se tornou o patrono, vamos dizer assim, de Atlântida, né? Inclusive ele fala sobre o nome, né? Por exemplo, que lá se chamava Atlantis, né? Essa região, e um dos primogênitos de um rei se chamava Atlas, né? Que não é o Atlas da mitologia antiga, né? Que era um titã, né? É um outro Sim. Atlas. E na descendência do Atlas, então, o Poseidon acaba se desposando de uma Atlante, né? E acaba conduzindo a cidade. E aí a narrativa se estende, né? Em formato de diálogo, como eu já falei. Então, e aí, né? Inclusive o Platão lhe dá detalhes de como seria esse governo dessa cidade, né? Enfim, ele projeta um ideal, né? Em cima desse mito, né? Dessa história, que como o Dino resumiu muito bem, vem lá do Solon, né? Que por sua vez vem dessa classe sacerdotal do Egito, né? Inclusive é muito interessante o Dino falar da esfinge, né? Que a esfinge, ela é um elemento muito polêmico aí dentro da arqueologia, né? Porque não existe consenso, né? Sobre a datação, né?
você tem várias técnicas, mas nenhuma é conclusiva, né? E tudo indica que pela erosão, né, da chuva, enfim, da água, que antigamente a enchente do Nilo chegava até próximo à esfinge, né, que ela teria aí por volta de 10 mil anos, né? 5, 6 anos, mínimo. No mínimo, né? Só dar uma pegadinha aqui, só para poder esclarecer um negócio. Bom, o Solon, na verdade, ele ouviu desses sacerdotes de Sais, eles disseram que essa esfinge que já existia há mais de 30 mil anos na história. Então, para você ver como que enquanto o homem estiver vasculhando as entranhas da Terra, estará descobrindo realmente novas civilizações. Foi em Nínive que eles encontraram as tabuletas sumerianas? Justamente isso. Só para aproveitando que o Edneu falou ali referente ao que o professor ele é obrigado a ensinar, na verdade a palavra é exatamente essa, né? Ele é obrigado a seguir um currículo, né? Uma grade curricular de ensino. E essa grade curricular de ensino ela é instituída por lei, né? Então existe uma lei do Ministério da Educação que prevê uma série de conteúdos, né? E é em cima daqueles conteúdos, por exemplo, que o livro didático é produzido, né? Existem vários autores ao longo aí Brasil afora que escrevem esses livros, né? Baseado nessas diretrizes. Então, aí cada estado, cada município, né? É livre para, por exemplo, utilizar esse ou aquele material, mas tudo dentro do que é permitido, né? Então você não pode, poder até pode, assim, mas você vai estar desrespeitando, né? Você né, ministrar uma aula, uma exposição, como a gente está fazendo aqui, né? Isso no âmbito escolar não é recomendado, né? Até você faz um juramento quando você se forma, etc, etc. Mas aqui, como a gente está num ambiente mais livre, né, então a gente tem essa liberdade para ir além daquilo, né, que é o âmbito da instituição, né. Mas assim, não é também uma coisa tão negativa assim, né, colocando no seguinte sentido, porque na verdade o jovem ele não tem tempo, né, ele não tem o tempo que ele tem ali é muito curto para ele se formar, né, para ele agregar conhecimento dentro daquilo que é o necessário, né? O jovem, ele precisa mais, no Brasil, ele precisa focar hoje é feito assim, né? No mercado de trabalho, né? Então, você dificilmente vai colocar um assunto muito elevado, um assunto muito complexo à disposição desse jovem, né? Principalmente ali nas séries iniciais. Lógico, você pode colocar isso de uma outra forma, uma forma lúdica, né? Você pode tentar promover um teatro, e assim, tem várias formas de você abordar tais conteúdos. Mas, por exemplo, na hora que você vai realizar uma avaliação, essa avaliação tem que ser baseada dentro do que é, né, predisposto em lei, né? Então, essa é a limitação que existe, por exemplo, para você não falar de Atlântida, ou falar muito superficialmente, não falar de extraterrestre, ou falar muito superficialmente, ou de você negar determinados assuntos. Por exemplo, um assunto que é muito interessante e que poucas pessoas colocam para os alunos é o próprio descobrimento do Brasil, né? A gente sabe que o descobrimento do Brasil ele é uma novela, é uma teia, né, muito emaranhada de assuntos ali e que vai longe, né? Então, e o aluno acaba arranhando apenas a camada mais superficial desse tema, dentre outros, né, que a gente não vai abordar aqui, né, que o foco aqui é falar um pouco sobre Atlântida, né, e mostrar o quanto esse assunto ele é bastante sério, né, bastante, na verdade, e complexo, né, porque você veja aí, né, que vamos colocar aqui popularmente desde o Platão, né, mas esse assunto ele sempre esteve de alguma forma nesses meios mais, vamos colocar assim, mais sigilosos, né, Edneu, mais secretos,
por vários fatores, né? Como a gente já citou, até mesmo para preservar o conhecimento, né? Eu fico pensando o que vai acontecer daqui para frente, né? O resgate de coisas que ficaram lá atrás e que hoje, novamente, a gente está tendo muitas pessoas, eu sei disso, principalmente o pessoal que dá aula em universidade, né? Eu não vou reportar aqui, porque, né, não tenho nenhum direito de julgar, mas que realmente é obrigado a obedecer determinadas cartilhas, que eu acredito que hoje a sociedade não é mais ingênua, não é mais ingênua, a pessoa sabe pensar. Então tem pessoas que nem eu, você, como tantos outros, que raciocinam em relação a isso, né? Então realmente a nossa história, ela precisa realmente ser recontada, reescrita, porque muita coisa ficou para trás. E o que eles vão fazer? Vão continuar escondendo essa cidade que descobriram no fundo do mar, aqueles artefatos que já descobriram em várias partes do mundo, aquelas estátuas dos Olmecas lá no México, naquela região, as coisas relativas aqui aos Incas, aos Aztecas aqui na América, as coisas que levanta aqui a Anabel Sampaio, né, sobre a possível Eldorado aqui no Amazonas, né, existe até, parece que um corpo eu acho que é inglês, se eu não me engano, que estão vasculhando e rastreando através de drone a selva amazônica na busca de algumas civilizações. Você está sabendo disso? Tem até um nome aí, está sabendo? Entendeu? Então, tal negócio, aquelas pessoas, como você falou, gastam-se muito dinheiro para ir atrás das pesquisas, buscar a verdade, e ela está sendo ocultada, por outro lado, pela academia. Então, isso é muito triste a gente ver onde fica o desenvolvimento, a cultura em tudo isso. Eu fico pensando nisso, porque eu vejo tantas coisas importantes que eu vejo que são escondidas dos jovens hoje, né? Então, os jovens, eles vão aprender a pensar assim, ó, né? Tem aí praticamente um cabresto, né? Tá, enquanto carrega aqui. Mas isso que você falou, né, sobre a localização do continente, né? Então, existem vários locais do mundo aí, né? E isso que a gente nem quer, na verdade, a gente nem quer citar a questão da Lemúria e de Mu, né? Que daí sim a gente fica aqui, acho que a noite inteira falando, né? Mas... Então, para um pouquinho, gente. Tá. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais desses assuntos, eu deixei aqui embaixo 3 links, tá? Que vai falar legalzinho isso aí que nós estamos falando aqui, tá? Vocês podem dar uma olhadinha e esperar, aguardar o ano que vem para a gente falar um pouquinho mais a respeito. Continua aí, ô Solano. Então, aí isso que a gente não vai nem entrar aqui na questão da Lemúria, né, de Mu, porque aí sim a gente vai estender isso só. Tá aqui. Vamos ver o que você tem para mostrar para a gente. Pega aí. Então essa, né, é a representação clássica aí do continente, né, descrita por Platão. E então você percebe que era uma cidade planejada, né, ou um continente planejado, né, que você tem ali uma forma de anéis, né, que essa é a descrição clássica, né, e essa região aí que o Platão cita, ela ficava, né, melhor dizendo, além das colunas de Hércules, né, que é ali onde você tem hoje a Espanha, né, Portugal e o norte da África. Então, as colunas de Hércules era, na verdade, a região em que no mito de Hércules, né, ele foi até ali, né. Então, era considerado as colunas de Hércules a região em que aquele herói mitológico foi, né, cumprir um dos seus muitos trabalhos, né. Então era considerado o fim do mundo, né, na época dos gregos. Então aqui uma representação aí do mapa mundi, né, em que você tem aqui a suposta localização, né. A gente tem que falar suposta, porque por mais que a ciência hoje seja evoluída e dispõe de muitos recursos ainda, dentro, né, daquilo que a gente estava falando da academia tradicional, não existe nenhum indicativo de que tenha existido de fato, mas, né, como a gente está citando outras fontes e outros relatos, né,
tem aí esse indicativo. Então aqui fica a dorsal mesoatlântica, né, que é o caminho entre Portugal, né, e o continente americano, né. Aqui então nós temos aqui a Península Ibérica, né, e aqui os Estados Unidos, e no meio deles fica a dorsal mesoatlântica, que é uma falha geológica, né, que é bem visível aí, inclusive do espaço, né. Aqui é uma imagem do Google Earth que mostra bem aqui ao centro essa falha geológica, né. E segundo né, baseado no relato do Platão, baseado em achados não exatamente naquele ponto do oceano, mas principalmente aqui na Península Ibérica. Aqui nós temos a Itália, não sei se você consegue ver o formato de bota aqui da Itália, ó, e a Grécia logo mais ao leste, né? Nós teríamos aí então cidades que na antiguidade provavelmente foram de alguma forma influenciadas por essa civilização ancestral, né? Então aqui um close dessa falha, né? Aqui existem os Açores, né? Inclusive é aqui onde está aquele vulcão ativo, né? Que está lá expelindo lava e criando mais território. É nessa região aqui que hoje pertence a Portugal, né? É uma região administrativa de Portugal, né? Aqui ainda mais próximo, né? E dá para ver muito bem aqui essa falha, né? Então nós temos aqui a continuidade da falha do Oceano Atlântico, né? E a gente percebe que pelo relevo aqui do oceano, essa região mais clara possivelmente seja, né, a mais alta, né, em relação ao fundo do oceano. E provavelmente essas ilhas que hoje existem ali, antes da última era glacial, né, em que o oceano ele era muito mais baixo, né, algumas dezenas ou até mesmo centenas de metros mais raso do que é hoje, né, e a gente sabe que o planeta Terra ele não é exatamente uma esfera perfeita, né, ele chama, dentro da geografia, da geologia, ele tem uma forma que chama-se geóide, né, que é uma esfera levemente deformada. Então, conforme essa água que está no oceano, ela fica concentrada nas calotas polares, né? Então, quando você tem um período de glaciação, em que você tem mais gelo no planeta, o oceano tende a ficar mais raso, né? E como o planeta tem esse formato de esfera não perfeita, né? Uma esfera irregular, algumas regiões acabam aparecendo ainda mais do que outras, né? E possivelmente seria, se a gente fosse conjecturar aqui em relação à Atlântida, a possibilidade dessa região do oceano ela ficar ainda mais elevada, né, possibilitando a existência de uma ilha. Então aqui uma outra representação, né, Edneu? Isso aqui vai longe, tá? Eu só estou ilustrando aqui para o pessoal ter uma ideia melhor, né, mais visual do que a gente está falando. Aqui você vai ver que, ó, já começam aqui as representações artísticas, né? Só lembrando aqui, até para o pessoal que tá ouvindo e está assistindo, que tudo que está aqui eu coloquei a referência lá no final da apresentação, né? Então todas essas fotos e essas informações ou eu tirei de livro, né? Ou eu tirei de algum site e que só pede para deixar lá a referência para poder usar a imagem, né? Então não tem problema aí com direitos autorais, só para o pessoal saber, né? Então aqui mais uma representação, né? Então o Cataclisma, aqui uma capa de um livro, né? Que fala eu acho muito interessante, né? O que esse livro traz aqui lá ao fundo, um vulcão, né? Já dando aqui um indicativo de que possivelmente pode ser que foi um cataclisma vulcânico, né? Uma erupção muito forte, né? Que causou a destruição do continente de uma hora para outra, né? E ali vocês estão vendo alguns elementos até conhecidos da nossa cultura, né? Que são as pirâmides, né? Que é um tipo de construção muito comum aí no mundo antigo, né? Então aqui uma outra representação, né? Mais artística mesmo, né? Lá do vulcão entrando em erupção, aqui alguns navios, né? Aqui uma outra representação também, e aqui já a cidade submersa, né? Aqui uma estátua ali do Poseidon, né? Como a gente falou
era o deus principal da ilha, né? Aqui mais uma, né? E o interessante, né, que aqui, né, são representações artísticas, né? Isso aqui é criado por algum artista que coloca na rede. Mas ali mais para o fim da apresentação, a gente vai ver fotos de cidades reais, né? Cidades que realmente hoje se encontram submersas. Então existe vocês vão ver uma cidade em Cuba, no litoral de Cuba, né, lá ao oeste da ilha. Tem também no Japão, tem também ali a própria ilha de Santorini, né, que a gente vai mostrar, enfim, várias regiões, né, que teriam aí esse tipo de situação, né, de estarem submersas. E aqui uma projeção de onde teriam ido, então, os sobreviventes, né? Aqui, lógico, tá ali é uma visão de um autor de livros aí do século XX, né? Século XIX, século XX, que mostra, né, a dispersão, né, a diáspora, vamos dizer assim, desses poucos sobreviventes, né? O interessante é que nessa representação você nota que nessas regiões que estão aí em branco, é justamente onde hoje você tem monumentos megalíticos, né? Então você tem ali no Peru, você tem uma civilização muito antiga, que é a civilização de Caral, né? Não sei se agora não lembro se é Peru ou Chile, enfim, você tem ali na península de Yucatán, né, os maias, os incas, né? E lá ao norte da Europa, ali na Inglaterra, enfim, são várias regiões onde hoje você tem construções monolíticas, né? Então aqui, né, falando disso, eu trouxe algumas representações, algumas fotos, na verdade, né, desses monumentos. Então aqui a clássica formação das pirâmides do Egito, né? Aqui a Esfinge, né, que a gente falou no começo da live, que é um monumento muito curioso, muito polêmico, né, e que ele é muito discutido, né? Deixa eu ver se eu trouxe aqui a foto, eu não trouxe. Mas tem aquela foto clássica de que quando o Napoleão chega na Esfinge, né, ela está coberta de areia até a parte do pescoço ali, e só depois que ela foi sendo desenterrada, né, para você ver o quanto que, conforme o tempo passa, né, a areia acabou cobrindo, né, a Esfinge, né. Então, só que o que chama atenção, né, que daí gera muita discussão aí entre as pessoas, são essas cores aqui que existem na própria Esfinge, né, que isso aqui seria um indicativo de erosão, né, hídrica, né, então isso daria aí uma data. Você pode até perceber que por essa foto que a Esfinge não tem uma cor uniforme, né, apesar dela ter esse tom aí de amarelo, de bege, né, de marrom, mas ela tem aqui alguns pontos que são mais escuros, outros que são mais claros. E quando você olha isso de perto, né, conforme os pesquisadores que já foram até lá mostraram, é todo arranhado aqui, né, como se a água tivesse passado ali em algum momento com muita força, ora com menos força, enfim. Aí fica a discussão para uma outra live, né. Então aqui, Peru, né, como eu falei, a civilização de Caral, até onde a academia aceita, esse aqui seria o agrupamento humano mais antigo das Américas, né? Inclusive temos aqui o que seria provavelmente uma base de uma pirâmide, né? Inclusive com um semicírculo, algum círculo aqui, né? Que pode ser uma referência à Atlântida, né? Aqui as ruínas de Palenque, no México, né? Já trazendo aí mais uma influência da construção em forma de pirâmide, né? Enfim, aqui na Guatemala também, né? A gente nota que, enfim, né, o mundo antigo ele tem essa arquitetura aí feita, né, em monolitos. Aqui, né, a Ilha de Páscoa também muito famosa, né? Aqui Stonehenge na Inglaterra, que é muito antigo, também não existe consenso em relação à datação desse monumento, né? Não há consenso nem quanto à datação, mas também não há consenso sobre como que foi possível construir, né, o Stonehenge, dado que
naquela época atribuída à construção desse monumento, não existia nada além de cordas, né, feitas aí em tecido, né, ou em couro, né. Seria impossível com aqueles materiais você construir uma estrutura dessa, né? Ou então eles tinham algum outro mecanismo, alguma outra técnica que ainda não foi descrita. E aqui, uma outra cidade, uma outra região que é menos conhecida, né, do público em geral, que é Namadol, lá na Micronésia, né? Essa cidade também, ela já foi, né, teve uma época que ela esteve mais acima do nível do mar, né? Hoje ela está parcialmente submersa, né? Mas olha aqui o tamanho dessa cidade, né? Que foi aí, enfim, descoberta ou discutida aí muito recentemente pela academia, né? Então a gente vê que, olha, o tamanho de uma estrutura, né? No meio praticamente nada, né? Muito longe, né? E que você não tem. E aqui, né? Mais uma civilização antiga, né? Que também baseada na questão arquitetônica das estruturas em pedra, né, que é a ilha de Creta, na Grécia, né, lá o berço da civilização minoica, né. Aqui, inclusive, não sei se dá para ver muito bem, mas tem uma representação do touro, né, que era um animal cultuado ali na ilha de Creta, né. Inclusive o mito do Minotauro, né, vem dessa ilha, enfim, é muito interessante. Aqui uma outra fotografia, né, e aqui um exemplo, né, que a gente vai... Dineu, se você quiser cortar, fica à vontade, tá? Só estou passando aqui muito rapidamente para o pessoal, enfim, visualizar, né? Que existem muitos monumentos aí ao longo do globo que não tem uma explicação, né? Então, em contrapartida, aquelas ilustrações, aqui nós temos uma cidade real, vamos dizer assim, né? Que é ali de Yonaguni, no Japão, né? Essas ruínas, né, descobertas aí no século XX, né, muito pouco exploradas, né? O governo japonês, ele é extremamente conservador em relação a essas ruínas, né? Pouquíssimas pessoas já tiveram acesso, né? E claramente tem ali uma cidade, né, submersa, né? Lógico, ninguém aqui está querendo forçar a barra e dizer que isso aqui é Atlântida, não é isso. Isso aqui é simplesmente para ilustrar que no mundo existem cidades, né, que hoje estão submersas, mas que, com toda certeza, em algum momento estiveram aí acima do nível do mar. Aqui mais uma representação, né, na verdade não é uma representação, é uma foto real, né, da pesquisa que foi feita lá, em que você tem ali estruturas, né, e Dineu, para você ter ideia, a academia já disse, por meio de artigos, que isso aqui era construção natural, que isso aqui era da natureza. Então a gente percebe que, né, que o pessoal tem medo de abordar isso oficialmente, né? É abordado assim, extraoficialmente, mas as ruínas estão lá, né, e eu acho que não deixa dúvida aí da questão da arquitetura, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de um livro aí do século XIX, que nesse livro o autor diz, né, que é o Donnelly, ele diz que essa estrutura em arco, né, seria uma influência arquitetônica desses sacerdotes, desses engenheiros que acabaram sobrevivendo ao cataclisma, né? Isso é o autor lá que está dizendo. Então ele mostra que no mundo existem várias culturas que acabaram elaborando a mesma técnica, né, de construção para essa representação aí de um arco, né? Então aqui, deixa eu ver aqui, isso aqui é na região de Palenque, como a gente já viu, né, na América Central. Aqui, deixa eu ver, não consigo ler ali, está muito longe. Enfim, para a gente ver aí, né, como que isso se espalhou pelo mundo, né? E aqui alguns itens e artefatos que também o autor demonstra nesse livro que é do século XIX, só para a gente ter uma ideia do tempo que a gente está se referindo, né, Ednil? Há quanto tempo as pessoas se interessam por esse assunto, né? Então não é de hoje, não é de ontem, já faz muito tempo que inclusive esses escritores, né, abordam. Aqui uma outra representação, aqui já mostrando, por exemplo,
a questão da navegação, né? São itens, são peças de bronze aqui já, né? Então, ilustrações aqui, na verdade, fazendo uma alusão aos vikings, né? Lá na Dinamarca, né? Que mostra ali possivelmente alguma simbologia que lá daqui a pouco a gente vai ver que tem relação com esse mito de Atlântida, né? Então, aqui outros itens, né? Que o autor coloca, feito na Era do Bronze, né? Aqui já é uma coleção, né? Feita em ouro, atribuída à antiga civilização de Tartessos, né? Que fica na Espanha, que também já foi considerada uma civilização mítica, né? Vamos dizer assim, o reino de Tartessos já foi considerado mítico aí pela academia, e no entanto, aí em tempos mais recentes, foram desenterrados vários artefatos, né, naquela região que fica ali ao sul da Espanha, né? E aqui já partindo aqui para uma outra representação, que é um pictograma, né, um entalhamento feito em pedra dos maias, né? Os maias, eles tiveram uma escrita, né, muito sofisticada, na verdade, mas que acabou sendo perdida quase que completamente, né, sobrando apenas algumas figuras do antigo alfabeto maia. E aqui é uma representação, né, de um mito que eles contam, ou melhor dizendo, contavam, né, de uma pessoa que veio, né, aqui de leste para oeste, né, e fundou ou ajudou a colonizar a região deles, né, que fica ali na América Central. Então isso aqui né, para quem puder ver, claramente aqui é uma pessoa em cima de um barco, né, navegando aqui rumo, né, ao oeste, né. Aqui mais uma outra representação também, né, mostrando que os mexicanos, né, que a gente sabe que no continente americano há muito tempo não tem, por exemplo, a figura do elefante, né. No entanto, eles conheciam a figura do elefante, né, por exemplo, só para ilustrar. Então, deixa eu seguindo aqui. Tem um slide, uma série de slides que eu cito a anatomia e a aparência desses atlantes, né, Ednil? A gente já abordou isso em outras lives, mas só passando muito rapidamente. Então, essa aqui seria uma suposta aparência desses atlantes, né? Lógico, aqui é pura especulação, é puro achismo, vamos dizer assim, mas com um certo fundamento, né? Porque disse que, por exemplo, os atlantes pertenciam à raça vermelha, né? Lá dos índios norte-americanos. Então seria mais ou menos isso aqui que seriam os habitantes daquela ilha. Enfim, né? Aqui são representações de indígenas lá do século XIX, daquele autor que eu acabei de citar, né? Então ele mostra, e aqui, né, uma figura muito interessante, muito emblemática e ao mesmo tempo misteriosa, né, que é uma figura da Dama de Elche, né, lá de Tartessos, né, como eu acabei de citar, na Espanha, né, ao sul da Espanha, que ela tem ali aquela espécie de um brinco, enfim, um adereço aqui, né, na cabeça, que faz referência, né, segundo o autor, a essa cultura atlântica, né. Então aqui uma outra representação dos maias, né, e aqui a gente vai entrar também numa coisa muito controversa aí na academia, né, eu até vou passar rapidamente aqui, que é a questão dos crânios alongados. É isso, crânios e paracas. Mas aqui, como é um autor lá do século XIX que está falando sobre isso, né, muito antes do que veio a ser aí nas últimas décadas, né, eu achei interessante colocar, porque ele também faz referência a essa antiga cultura, né, que teria influenciado esses indígenas, né, a alongar o crânio, né. E aqui, aqui também foi, ele cita o Egito, né, mas aqui eu só estou passando rapidamente para a gente não se aprofundar muito. E aqui o idioma é o alfabeto, né, uma representação aqui, é que infelizmente agora, por questão de tempo, não vai dar para aprofundar, mas muito desses pictogramas que estão aqui, dos maias, né, atribuído aos maias, eles se repetem, por exemplo, no idioma fenício, e se repetem também no antigo idioma egípcio,
e ao longo de vários, inclusive no grego mais arcaico, tem alguma simbologia, existe, inclusive, dentro do idioma chinês, né? Aqueles caracteres do idioma chinês tem algum símbolo aqui que significa a mesma coisa, né? Indicando que quem lá no passado registrou isso tinha mais ou menos o mesmo conhecimento, né? Então aqui mais um close desse, só para a gente ver o tamanho que vai ficando o problema, né, Ednil? Isso aqui vai se desdobrando, né? Então então aqui eu só trouxe, né, muito além de Platão, né, outros autores que escreveram sobre a Atlântida, né? O Platão, ele é aí o exemplo mais famoso, no entanto, ele não é o único, né? Então, por exemplo, a Blavatsky escreveu sobre a Atlântida, esse que é o autor que eu mencionei naquele livro do século XIX, ele também escreveu, né? Aqui esse cidadão que o Dino deve conhecer um pouquinho, que é o Crowley, né? O bruxo lá, né? Que ele também escreveu sobre a Atlântida, inclusive ele relata que entrou em transe e visitou a Atlântida, etc, etc. Não vamos entrar no mérito agora, né? A Taylor Caldwell, né? Que foi que eu me aprofundo um pouquinho mais na obra dela aqui, né, nessa apresentação, mas eu vou passar rapidamente, né? Aqui o Nimrod de Rosário, né? Que é o pseudônimo de Luiz Felipe Moyano, que é um escritor argentino, né? Que escreveu um livro em que ele conta a origem dos Atlantes, inclusive a origem da nossa civilização, por meio de um livro, né? Que é o Mistério de Belecena Vilca, para quem não conhece, né? O Charles Bertels, né? Que é bastante famoso, autor de best-seller, né? Sobre a Atlântida. O Benítez também é outro, né? Que é um autor de best-seller sobre a Atlântida também, escreveu muito, aqui eu estou repetindo. E aqui é o romance, né, da Taylor Caldwell. Só rapidamente aqui, para explicar o porquê que eu trouxe esse romance. O que acontece? Essa autora, quando ela era pequena, ela teve uma experiência mediúnica, segundo um biógrafo dela, tá? Em que consistiu essa experiência? Ela teve uma espécie de sonho ou de mentoria, vamos dizer assim. Alguém chegou e contou uma história para ela, que era um romance, na verdade, né? E na época, como ela era uma criança, né, ali com 9, 10 anos, ela por iniciativa própria escreveu esse romance em manuscrito mesmo, né, em papel. E engavetou esse romance, né, e deixou ali guardado, porque ela tinha medo na época de ser reprimida pelos pais. Então a gente veja, né, pela idade dela, né, ela cresceu numa época muito conservadora, né, então era um pouco tabu uma criança falar sobre romance, né. Entretanto, muitos anos depois, né, quando ela já era adulta, um outro autor, um jornalista, teve acesso a essa documentação, a esses manuscritos dela, e acabou, né, publicando isso, né, que é o Jazz Stern ali, para quem não conhece. Então esse Jazz, ele acabou reduzindo aquele manuscrito dela a um livro, que é esse que está na capa. Então, só para resumir, então ela teria, né, recebido esse conhecimento por forma mediúnica, em que ela ouviu uma história de um romance que seria, na verdade, os dois últimos reis de Atlântida, né, que seria um casal, né, um rei mais belicoso, né, mais voltado à questão da guerra, e essa rainha, a legítima, né, que seria então a última rainha da Atlântida. E ela recebeu essa história, né, segundo o que ela fala, logicamente, aí vai da crença de cada um, né, que ela conta essa história aí desse romance, né. Então aqui eu estou resumindo essa obra, né, como que ela foi escrita. Só que assim, muito além de um livro de romance, né, algumas coisas chamam muita atenção, principalmente se você for considerar que o livro foi escrito por uma criança, né, na época, quando ela era pequena. Então, por exemplo, ela cita organização social, ascensão em história, classes sociais, distribuição de tarefa, tecnologia, relação com os inimigos, um romance, as reflexões filosóficas, os últimos meses da Atlântida. Então ela reúne tudo isso num livro. Então fica uma coisa muito interessante de você perceber, né? Como que uma criança ia ter tanto, lógico, não de forma nenhuma menosprezando a criatividade da criança em si,
mas existem tópicos que estão fora do alcance, né? A própria cognição da criança não permite que ela acesse. E, no entanto, a autora ela abordou isso de maneira bastante complexa, né? Eu, por exemplo, li o livro e posso falar para vocês que é uma história realmente muito rica, né? E é muito interessante de você conhecer, né? Então, aqui, né, baseado nisso, eu não vou me aprofundar muito, né? Porque são vários tópicos que ela aborda. Então, ela fala sobre a Câmara do Rejuvenescimento, que seria um artefato dos Atlantes, uma arma capaz de dividir o átomo, né? Eles deteriam esse mecanismo, né? Comunicação instantânea, eles tinham alguma coisa parecida. E é isso aí, Solano. Obrigadão aí pela matéria. Acho que tem muita coisa para falar a respeito. É isso aí, Dino. Na verdade, né, eu só posso agradecer aí pelo espaço, né? A gente já vem conversando há algum tempo sobre esse teu outro canal, né? Que você quer começar a abastecer com conteúdo, né? E como envolve, né, a questão arqueológica, a questão da proibição aí da divulgação de certas coisas, né? Então, nada mais justo do que levar esse conteúdo lá para esse teu segundo canal, né? E aí, posteriormente, a gente vai, né, aos poucos aí se aprofundando. Só para você ter uma ideia, né? A apresentação que eu tenho aqui agora, ela está com 121 slides, né? Então, seria inviável a gente apresentar aqui tudo de uma vez, né? Então, a gente vai pegar alguns tópicos, né, dessa apresentação e vai levar lá para o teu segundo canal. E se você, né, mas tem o pessoal que está chegando agora, né? Então é interessante que eles tenham não só o interesse, né, mas saibam que existe um caminho, né, muito interessante para você evoluir e para você pesquisar e estudar sobre o tema, né? Então, às vezes, você, por falta de uma indicação, né, você acaba tendo acesso a um conteúdo ou uma informação que ela é distorcida, errada, enfim, não tem, né, uma fundamentação. Então, obrigado aí de novo pelo teu espaço, né? Eu sempre estou à disposição aí para a gente falar sobre esses temas, né? Você sabe que eu também gosto, né? Eu faço isso aqui, na verdade, né, por assim, um trabalho voluntário, né, Edinel? Né? É um trabalho voluntário, né, visando quem está lá ouvindo, né? Quem está se dando o privilégio da audiência, né? Que, na verdade, a nossa função aqui é agradar, né, quem está assistindo, né? Então a gente tem muito, eu pelo menos tenho muito carinho, muito respeito por quem está aí no outro lado, né, que está ouvindo, que está dedicando um pouco do seu tempo, né, a ouvir o que a gente tem aqui para apresentar. Então eu sou muito grato às pessoas que ouvem, que prestam atenção aí no nosso trabalho, né? Como eu falei, pelo menos da minha parte, é um trabalho aqui modesto e de voluntário, né? Mas que não é por isso que a gente não tenha um certo cuidado, um certo critério para produzir esse conteúdo, né? Então, Dino, obrigado aí pelo teu espaço e vamos para a próxima. Então, é isso aí, Solano. A gente conseguiu pelo menos realizar a nossa sinopse, né, na verdade, pequenininha, porque tem tanta coisa que a gente poderia falar. O pessoal tem que entender que para praticamente estudar hoje esse continente perdido, não tem como a gente não falar em outros povos, não tem como mesmo, né, porque é muito importante, porque faz parte de resíduos deixados, né? Você vê que existem muitos indícios hoje, se a gente começar a observar bem a história, a parte geofísica do planeta, a gente vai notar realmente que houve no passado distante não deve ter acontecido alguma coisa muito séria e que às vezes fica difícil, né, para como ter prova de tudo isso. Talvez a ciência tenha a sua razão em termos disso. Então é a única forma de realmente a gente poder ver o nosso passado através disso, né? E através dessa pesquisa muita coisa for encontrada. O canal do Edineu, que já tem aqui 5 anos, já tanto assunto nós trouxemos, né, Solano, a respeito disso, sobre a Antártida, enfim. Então tem muito material para a pessoa que está, porque tem muita gente nova que está entrando aqui no canal e talvez não conhece
as nossas matérias antigas. Então, entre no canal aí, são mais de 600 vídeos que hoje acho que está aberto, disponível aí para vocês, tá? Como é importante a informação para daqui para frente a gente levar o nosso legado, a gente chegar e poder explicar, sei lá, para os nossos filhos, os nossos netos. Apesar que o jovem hoje está mais a fim de videogame, de celular, é uma outra situação, mas na hora que houver um certo amadurecimento, com certeza o ser humano ele passa também a questionar um pouquinho tudo isso, né, Solano? Coisas que eu estive errado no pensamento, então é uma forma de você se aprimorar, né? E só através realmente do estudo. E a arqueologia realmente é uma ferramenta essencial para todo esse estudo. E é o seguinte, gente, o que eu posso desejar aí é uma excelente semana e vamos aguardar novidades aqui no canal. De qualquer forma, eu te agradeço aí, Solano, um abraço e vou deixar aqui um beijão no coração de cada um de vocês, tá bom, gente?